Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus a Verdade que Liberta, transmitindo através desse rádio. Que Deus venha abençoar nossas vidas grandemente a partir de agora que estamos falando da sua palavra, do Evangelho que salva o homem, esse Evangelho que todos nós dependemos. É o alimento do nosso espírito, da nossa alma. Quando o apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, ele diz que nós devemos buscar em Deus, que ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma, corpo. Seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entendemos aí que precisamos purificar, limpar, santificar, né, o nosso espírito. Né? Santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Seja plenamente conservados e irrepreensíveis. É isso aí. Então, só com a palavra de Deus nós conseguimos limpar o espírito, a alma. Nada vai no nosso espírito, na nossa alma, senão a palavra de Deus. Estamos falando para consertar e também para condenar. As pessoas têm que entender que a palavra de Deus, ela é para salvar, mas também traz aí o juízo, né? Então a cruz, ela tem o amor e tem a justiça. Não é que Deus queira condenar alguém, mas que a palavra de Deus é para você sair da condenação. Então entenda, com a palavra de Deus você se livra de ser condenado. Mas quando você rejeita a palavra, você já está condenado. Então Jesus falou isso e até mesmo João Batista falou isso aí. Então você já é condenado, já permanece nas trevas. Então, a palavra que tira nós das trevas, da falta de entendimento para o entendimento, tira nós da condenação para a salvação. Então, compreenda aí que não há pessoas para viver se não for pela palavra de Deus. Então, a carne não consegue libertar a alma da própria carne, né? Então veja que Hebreus capítulo 12, capítulo 4, o versículo 12 diz exatamente isso aí. A palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. O que pode ir na alma e no espírito do homem? Mas a palavra de Deus vai. Então a palavra de Deus mexe com isso aí, tanto para salvar, quanto também para condenar. Ou seja, quem não aceita a palavra, quem não aceita a correção, não tem como escapar. Então com isso será condenado. Então nós vamos falar aqui de fé, de paciência, né, de empenho, né, de você acreditar nessa palavra, né? Afinal de contas, a palavra de Deus é isso: edificação, exortação e consolação. Então a palavra é para edificar, é para construir a vida dos homens. Mas nessa construção tem as falhas, ou pode querer existir uma falha, então ela é para exortar, chamar a atenção para não errar. Né? Isso querendo que a pessoa acerte, é isso. Então sabe aquela coisa de você ser chamado a atenção para errar? Ou de alguma forma não produzir o certo, a verdade, não produzir o que é edificação? Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela chama a atenção para edificar, para acertar,
para salvar, para cuidar, por zelo, por amor. É isso aí. Então, também consolação. Consola. Né? Consolo, o que é? Promessas, garantia de que, né, aquele que tem fé, que acredita que Deus existe, ele é necessário que ele saiba que é galardoador daquele que busca ele. Saiba que Deus é galardoador dos que o buscam, né? Então veja aqui, um versículo aqui bem conhecido, mas porém necessário, e que nós vamos começar por ele aqui. Hebreus capítulo 10 e o versículo 36, que diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque nós necessitamos de paciência, para depois de eu fazer a vontade de Deus, não é antes, é depois, possa alcançar a promessa. Então eu tenho que ter paciência para me fazer primeiro a vontade de Deus. Então essa promessa está garantida, né? O versículo que eu falei agora há pouco, que é Hebreus capítulo 11, o versículo 6, que eu não disse direitinho aqui como é que é, mas olha aqui o que diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então precisa acreditar. Aquele que se aproxima de Deus, ele se faz necessário ele acreditar que ele é galardoador, que ele é recompensador daquele que o busca. Ou seja, é aí que está o consolo. Então no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa exatamente nós ter bom ânimo no meio da tribulação, dessas aflições que todo mundo passa. Pode ser crente, pode ser descrente, pode ser quem for. No mundo tereis aflição. Então nessas aflições eu preciso ter bom ânimo, eu acreditar. Eu preciso crer que Deus existe, que é galardoador, ele recompensa aqueles que buscam nele, que acreditam nele, que continuam acreditando. Então, essas promessas que faz eu ter bom ânimo, que faz eu ser consolado. Então, Jesus, quando ele disse que ia mandar outro consolador, é exatamente isso aí. Eu vou, os discípulos se sentiam consolados por Jesus, porque ele tinha as promessas, ele tinha ali a paz, ele tinha ali as palavras que confortavam os discípulos. E eles ficavam pensando de ficar sem essas palavras. Mas Jesus disse: eu mando outro consolador, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Então aquele que traz esse conforto, que traz esse ânimo, esse bom ânimo. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos, no natural, espiritual, você pensa na recompensa. Se você souber que não vai dar em nada, você não consegue fazer. Você não vai ter ânimo, bom ânimo, que é exatamente você
se esforçar nisso aí. Mas o bom ânimo vem no sentido da promessa que tem, do resultado. Então você vê que você trabalha, você estuda para um dia trabalhar, sobreviver através daqueles estudos você aprender uma profissão qualquer e com isso sobreviver. Então você trabalha porque existe um salário. Você confia nisso, você pensa nisso aí. Aí da mesma forma no reino do céu. Você trabalha no reino, você se empenha no reino do céu, na palavra de Deus, pregando o evangelho, porque você sabe que é recompensado, é galardoador, aquele que nós acreditamos. Então existe uma recompensa. Então por isso nós nos empenhamos, né? Então eu preciso de ter paciência para que depois que eu faça a vontade de Deus, eu possa alcançar a promessa. Então veja que Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2, Paulo fala para nós aprender, caçar jeito. Na Bíblia, ver buscando em oração, em obediência ao Senhor, pedindo ao Senhor, ao Espírito de Deus que venha nos ensinar a cultuar o Senhor. O que é isso? É a mesma coisa de você construir um carro, uma casa. Vamos falar numa casa que é mais fácil, quase todo mundo constrói. Você aprender isso aí, como é um plumo, um nível, para você não fazer a casa torta e ela cair, né? Então preciso aprender a fazer a casa, ou chamar alguém que sabe, para me ensinar e eu ajudar ele ali, ele vai. E nós construir essa casa de maneira que seja um trabalho proveitoso, um trabalho que venha trazer resultado bom. A casa fique pronta, boa, que não venha trazer prejuízo. Então, da mesma forma, muito mais que isso, você buscar o reino do céu. Você trazer, é você que permite isso. O reino do céu está disponível para todos os homens. Venha a nós o teu reino. Eu peço, mas eu tenho que permitir que ele habite em mim. Esse reino esteja em mim. O Espírito, ele vai me ajudar a acomodar esse reino em mim. Eu preciso dar lugar ao Espírito, que é o professor, que vai me ensinar. Então Paulo, ele escreve ali aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1, dizendo como é para nós cultuar o Senhor. O que é cultuar o Senhor? Para que cultuar o Senhor? Que necessidade tem de cultuar o Senhor? É porque você está buscando a tua vida que está nele. Só o Senhor tem vida. Se eu não buscar nele, eu não tenho vida. Então ele é a fonte, a cacimba, né? Vamos dizer assim, da palavra antiga aí. Ele é a fonte de água viva, a fonte da vida. Eu tenho que buscar nele. Então, quando eu cultuo o Senhor, me aproximo do Senhor, ele me libera a vida. Porque quando a gente cultua o Senhor, parece que eu estou ajudando ele. E quando ele ensina como é para cultuar ele, o apóstolo Paulo falando, mas na verdade quem falou através do apóstolo Paulo foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus. É que toda a escritura é divinamente inspirada. Então tenho que entender que foi o próprio Deus me ensinando eu cultuar o Senhor de maneira que seja proveitoso. Sabe aquela coisa de eu chegar na fonte verdadeira e não na falsa? Eu não fazer a casa torta
e ela cair, eu perder todo o material, todo o trabalho que tive, eu perdi tudo, não fiz nada, não construí nada. Do mesmo jeito, no reino do céu, construir de forma que seja proveitoso, que isso seja verdade, verdadeiro. Então a palavra está cheia de esse verdadeiro. Quando você vê um versículo que eu falo sempre, que é do salmista Davi, no Salmo 37, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, e viverás sobre a terra, e verdadeiramente sereis alimentados. João, o Evangelho, segundo escreveu João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse, se vocês permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, verdadeiramente. Então, veja que esse verdadeiro é que está. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos da videira. Todo galho que está em mim dá fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Então veja, sem ela a verdadeira, então tem a verdade, irmão. Eu preciso cultuar a Deus de verdade. Não pode ser do jeito que eu penso que é, ou alguém diz que é. Eu tenho que aprender na Bíblia. E eu preciso dessa paciência. Assim como você tem paciência de aprender como é para fazer a casa e fazer a casa com paciência para ela não cair, então você tem que ter paciência para aprender com Deus como cultuar a Deus e assim você se aproxime dele e ele te dá a vida. É isso aí. Então nós vamos falando de casa aqui. Jesus falou o que eu estou falando sobre casa. Então veja aqui. O escritor aos Hebreus também fala da casa que Moisés foi fiel sobre toda a sua casa, né? Então foi fiel, verdadeiro ali. E Jesus é fiel sobre a sua própria casa, porque ele é, né? Ele é a própria casa. Então veja, Deus é que faz todas as coisas. Então veja aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, noutras palavras, mais clara aqui, irmãos, eu peço pelo amor de Deus, que vocês se apresentem a Deus em sacrifício vivo, que dê vida verdadeiramente. E não morto também, no sentido espiritual, ou se matando, mas se apresente vivo. O vosso corpo vivo, em sacrifício vivo, santo, separado do pecado. Né? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com razão. Aprenda na Bíblia, como que ele esteja dizendo exatamente isso. Como é que eu vou saber o que é santificação se não for na Bíblia? Então, você vê Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 10, exatamente dessa santificação. No versículo 11, ele fala no 10 do que condena o homem. Mas no versículo 11 ele diz daquilo que você era condenado e saiu da condenação para a salvação. Ele fala daqueles que não entram no reino do céu, que praticaram coisa errada, no 10. Mas ele disse, é o que alguns têm sido, alguns fizeram isso aí.
mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, justificados e santificados pelo Espírito do nosso Deus, por Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus. Então veja, o Senhor Jesus Cristo nos lava, o sangue do Senhor nos defende. Então ele está dizendo, aprenda a cultuar a Deus com razão, de maneira que seja agradável, você agrade ao Senhor de verdade. Aí ele diz no versículo 2, né, de Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo. Sabe o que é conformar, irmão? É você achar que é só isso mesmo. Não, estou confortável aqui, é só isso mesmo, é o que eu sei, não preciso de mais nada. É isso aí. Se conformar é você não buscar aprender. É você não se esforçar para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que ele diz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não posso me conformar, eu preciso sempre estar querendo mais. Então veja aí essa necessidade de eu estar sempre buscando. Quando você vai ver uma pessoa que é um carpinteiro, está fazendo a casa, ele não pode parar de trabalhar. Não, eu já sou carpinteiro, agora eu estou aposentado, vou dormir. Não, ele tem que trabalhar como carpinteiro. Pedreiro, tem que trabalhar. Pode ser quem for, pode ser o piloto de avião, pode ser ele quem for. Do mesmo jeito é no reino do céu. E ele vai sempre pelo certo, a lógica é você ir melhorando. Sendo classificado, você vai crescendo. Então, da mesma forma, não vos conformeis com este mundo. Eu não posso me conformar com o que o mundo diz sobre Deus, com o que o mundo pensa, as pessoas pensam, a pessoa natural, estou falando, no natural. Pensam do que é Deus, o que é Deus, como é Deus. Não, eu vou para a Bíblia, eu preciso buscar, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis, bater e abrir-se-lhe-á. Tem que estar sempre buscando e ter a paciência para ir recebendo. Você vê que você trabalha um ano, ou não um ano, você trabalha um mês para receber no fim do mês. Você planta milho para com 3 meses colher o milho. Então Paulo, ele fala muito a respeito disso aí, dessa paciência que nós devemos ter. Tiago fala na sua carta também, ou os apóstolos sempre falam, né? Dessa paciência que nós devemos ter de plantar e esperar a chuva, tudinho, para que venha dar o fruto. Então você vai ver que tem que ter paciência, porque não tem outro jeito, você vai ter que esperar dar o fruto, para poder colher. Aí você está colhendo para vender, para ser proveitoso para você, aquele trabalho que você fez, você está colhendo. Então, da mesma forma, é as coisas de Deus, a obra do Senhor. Você tem que ter paciência para alcançar a promessa. E a promessa, quando resume na promessa, está dizendo salvação. Mas se você for ver essa trajetória toda, é as promessas. Porque no mundo tereis aflição. Aí tenha bom ânimo. Esse bom ânimo vem sempre na hora de uma aflição. Então é as promessas. Aí você vai pulando os obstáculos.
Como você trabalha um mês, recebe. Aí trabalha outro mês, recebe de novo. Cada vez é um obstáculo. Você tem fé, aí colhe o milho, o arroz, o feijão, a cana-de-açúcar, a soja. Você colhe e planta de novo. Torna a esperar de novo. Então, do mesmo jeito é aqui, até chegar na promessa final, que é a vida eterna. O final de uma trajetória, né, correndo atrás da vida eterna. Então, chega no final, aí você recebe a vida eterna e o galardão no dia do tribunal de Cristo. Então, veja que Paulo ele ensina exatamente isso de você cultuar o Senhor. Quando Jesus ele diz em Mateus, vamos aqui em Mateus para nós ler bem direitinho, que o homem que escuta estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, exatamente, Mateus capítulo 7 e o versículo 24, que vai até o 27. Mas ele fala de duas casas aqui. Uma que fica em pé, fica boa, fica segura, se mantém depois de todas essas aflições e ela não cai. E ele diz da outra, que foi mal construída, que ela cai e foi grande a sua queda. Por que ele usa essa palavra grande? Porque esse homem perdeu a sua vida. A sua vida eterna, sua salvação. Então, quando ele fala de que a casa não caiu, é você se salvou. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou seja, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, com prudência, com zelo, você plantar o milho na hora certa, prestando atenção, direitinho, colher direitinho. E você vai nessa trajetória. Você vai fazer a casa, olha direitinho, aprende. Chama o Espírito Santo para te ajudar. No caso da casa mesmo, chama uma pessoa mais instruída e presta atenção na exortação, no ensinamento. Nos conselhos, não faz assim que é perigoso cair, embora fazer dessa forma. Escuta, irmão, aquele que está instruindo. Então você vê as pessoas nos dias de hoje, esses mais novos aí, não querem ouvir os mais velhos que sabem das coisas. Ele acha que sabe, que vai passar por cima de tudo e que tudo vai dar certo, porque está dando certo, ele acha que vai dar. Não é assim. Nós temos que ter certeza se vai dar certo. Porque eu vou ler aqui e você vai ver que a pessoa que construiu errado, ele construiu. Pensou que ia dar certo e caiu. Então isso é que é o erro do homem, ele achar porque está dando certo, vai dar certo até o fim. Ou seja, porque está dando certo, ele está certo. Ele pensa que porque está dando certo, ele está certo e vai continuar certo. Ele tem que prestar atenção quem é que está aconselhando ele. Se é o maligno ou é Deus. Se é o diabo ou Deus. Se é os demônios ou o Espírito Santo. Se é a verdade ou a mentira. Eu preciso saber disso aqui. Se for a mentira, não vai dar certo. Se for o demônio. Se for o mal. Agora, se for Deus, se for a verdade, dá certo.
Então tem que ver isso aqui. Não é a questão que tá, não, tá indo bem, olha aí, tá ficando até mais bonita do que a outra. Vamos dizer que sejam as duas casas sendo construídas, um prudente e um insensato. A do insensato pode ser até mais bonitinha, tudo arrumadinha. Pensa no negócio. Olhando pelo natural, você vai olhar e dizer, poxa, mas essa casa está ficando bacana, no natural. Pelo espiritual, você vai dizer, essa não suporta em pé, vai cair. É isso aí. Então não olhe pelo natural, irmão. Busque em Deus, no espiritual, no Espírito de Deus, para que você possa discernir se está certo ou está errado. Então o erro do homem é esse aí, dele olhar pelo natural. Ele achar que não. Aqui tá dando só o filé, tá dando tudo certinho, as coisas. Aí quando ele vai ver, tá tudo errado. Então você pode até discordar de mim, aí você vai para a Bíblia e você vê homens que se enganaram totalmente. Uma pessoa como Asaf se enganou. Ele olhava para os homens que edificavam dessa forma, não adorava a Deus, e ele teve inveja do ímpio. Ele achou que estava se dando bem. Poxa, uns cabas desse aí, até no velório dele tem festa, rapaz, um negócio arrumado demais. Então, mas quando ele entrou no santuário de Deus, o que é isso? Ele buscou em Deus, Senhor, me mostra esse negócio, eu estou levando desvantagem isso aqui? Eu sou crente, esse pessoal não é. Quando ele entrou no santuário de Deus, Deus mostrou para ele. E ele conseguiu enxergar o final. O que é isso? A permanência da casa caiu, a casa dos caboclos. A dele não, ficou em pé. Tá entendendo? Tinha salvação no fim da vida e eles não. Aí é que tá o negócio, o resultado. Não adianta eu plantar um roçado de milho, uma roça, fazer uma plantação de milho e ele ser bonito o milho, mas não dá nem uma espiga. Que adiantou? Só palha. O que vai me trazer resultado é o grão. Ter as espigas com grão. Aí me traz resultado de recompensa. Então não é a aparência. É o resultado, é exatamente a permanência. É a aprovação. Então você vê aqui que ele diz no versículo 25, que eu li. Vou ler todos eles aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É exatamente isso aqui. Então não adianta eu fazer uma casa bem bonitinha, e ela cair depois. Sabe o que é isso? É você escutar as palavras do Senhor e não aplicar na sua vida. Você é um crente melado. Sabe aquele crente que Deus não aprova? Você pensa que é salvo e não é? Você pensa que Deus está concordando com você e não está? É exatamente isso aí. Então tem que fazer um esforço para não se conformar com o mundo. Quando está falando conformar com o mundo, está falando conformar com você mesmo, com teus pensamentos, com o pensamento do vizinho, não sei de quem, do professor, do tá. Não.
se conformar com os resultados da carne, a força e o poder da carne. Não, tem que buscar no Senhor. Transformar. Você vê que foi dito. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então eu saio da carne para o Espírito de Deus. Transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim você está salvo. Então entenda, quando a gente vai olhar aqui para os heróis da fé, exatamente em Hebreus 11, e fala nos heróis da fé aqui, aí você vê no versículo 24, olha o que diz aqui. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não é fácil. Ah, mas por que só isso? Por que está escrito isso aí? Ele rejeitou o trono do Egito. Ele sendo grande, significa adulto, ele rejeitou ser neto do faraó, ser o sucessor do trono do Egito. Olha aqui o que vai dizer nos próximos versículos. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Ele podia ter a mulher que quisesse, ele podia fazer o que quisesse. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que, pelo um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. É isso que nós estamos falando aqui. Não adianta nessa vida eu ter uma vidinha bem bonitinha, a casinha edificada na areia, pensa a bichinha brilhando. Não faço investimento nenhum nos fundamentos dela, na base, na rocha, fazer uma pedra para ela ficar em cima. Aí depois ela cai. O que é isso? Vou para o inferno. Não, tem que... A aparência da casa não adianta muita coisa. O que ela vai adiantar é o fundamento. Em que ela está montada? Está em cima da palavra de Deus a minha vida? Tá bem. Está fora da palavra, pode ser a beleza que for, não adianta. É isso aí. Como diz Paulo, Isaías, depois, não é Paulo, é Pedro, fala a respeito do homem. O homem é como Eva, como um pé de pau, um capim. E a flor, a glória do homem, seja toda essa aparência, todo esse poder do homem, como a flor da Eva. Seca a Eva, cai a flor. Acabou-se o homem. Cadê aquele sabidão, rapaz? Tem um monte de livro lançado aí no mercado, ficou só o livro. Né? Ele se arrebentou. E se a alma e o espírito foi para o inferno? Acabou. Se pelo menos ele apareceu por aqui e foi para o céu, então se manteve em cima da rocha, a casa não caiu, tudo bem. Então que adiantava aqui Moisés ficar com o Egito, aí depois da morte ir para o inferno. É isso aí que está dizendo aqui. Aí ele vai e prossegue aqui no versículo 26. Tendo por maiores recompensas, o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo, o sofrimento por amor à palavra, por amor a Deus, por amor à sua própria vida, dando glória a Deus, o amor ao Evangelho, do que os tesouros do Egito, tendo por maiores recompensas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme,
como vendo o invisível. Vendo o invisível é fé. Então, precisamos entender por esse lado. Não podemos trocar nossa vida, vender a nossa vida para o diabo, para o mundo, seja lá para quem for. A gente sempre está falando isso aqui, que o próprio Jesus disse, em Apocalipse 3:11. Não deixa que ninguém tome. Porque quando a gente até pensa que vendeu, foi dar. Ou seja, quando você dá teus direitos, irmão, aí o pessoal te pela, te toma o que tu tem. Você não tem direito mais. Quando você te entrega as tuas armas, sabe aquilo que tu tem direito de se defender? É umas armas que você tem para se defender. Quando você entrega isso aí, você fica vulnerável. E aí você é saqueado. É isso aí. Tem tanta gente dando. As arminhas que Deus deu para ele, as armaduras de Deus, o poder de Deus a favor dele. Aí ele entrega, fica na mão do diabo, humilhado. E o inimigo saqueia a vida dele. E no final vai para o inferno ainda. E quando não, mas passa por aflições terríveis aqui, porque é humilhado. Então nós não podemos dar os nossos direitos. Aquilo que é direito teu, que é a promessa, as promessas da Bíblia, você tem que lutar por isso. Lutar mesmo. Aqui que eu li aqui, Hebreus 10:36, porque necessitar de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus possa alcançar a promessa. Olha o versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Espera só um pouquinho. E Jesus vem e não vai tardar. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz aqui no versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que é isso? Eu tenho que continuar acreditando. No dia que eu desacreditar, Deus não tem prazer em mim. Não foi exatamente o que foi falado, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa e agradável ao Senhor. Então veja, aí ele diz no 39, nós não somos daquele. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então, crer é você não pegar uma propinazinha. Continuar acreditando. Não vou. Não, rapaz, mas eu te dou aqui, o que que tem, rapaz? Tu faz, vai pra cá, aí não tem problema. Tem problema sim. Não vou, não dá certo. Isso aí não dá certo com Deus. Se fosse Jesus pegava? Não, então estou fora. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. João, a primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6. Tem que andar como ele andou. Muitas coisas que eram erradas na época, Jesus não gostava de fazer também não, mas acabava fazendo. Você pode ver que ele foi acusado até de pagar imposto. Não pagar imposto. Mas ele não é justo cobrar dos filhos não, porque a terra é de Deus. Mas, para não se escandalizar, pega aí, tira da boca do peixe, dá aí. Então veja, irmão, que é assim que funcionam as coisas. Nós temos que fazer a nossa parte, não vai pela avareza. Se você entrar por esse lado,
você se perde. O inimigo te pega, porque ele é a vara, ele te empurra em cima disso aí. Você vê o que ele fez com Judas Iscariote, que era avarento, era ladrão. E ele fez vender Jesus, e quando você vai ver, meditar na palavra, você vai ver que Judas Iscariote vendeu Jesus sem necessidade. Por que eu digo isso? Porque a palavra diz que ele, na hora que ele foi vender Jesus, entregar Jesus, os discípulos pensavam que ele ia comprar alguma coisa. Jesus tinha dito para ele ir comprar, porque ele tinha a bolsa do dinheiro. Ele era o tesoureiro. Jesus colocou ele de tesoureiro para exatamente ter isso aí, esse testemunho contra ele. Não é porque ele não tinha dinheiro que ele vendeu. Ele vendeu de avareza, porque tinha avareza. Né? Ele era avarento. A Bíblia diz que ele era avarento. Então veja que isso aí não é uma questão de você, a necessidade. É o caráter. Busque no Senhor. Peça para o Senhor Jesus, ao Espírito de Deus, moldar você. Não se conforme com o mundo, conselho de ímpio, caminho de pecador, roda de escarnecedor. Mas se aconselhe com o Espírito de Deus e seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso aí. Eu só vou saber a vontade de Deus se for pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11. Se não for pelo Espírito de Deus, não posso saber o que Deus quer de mim. Não posso. Eu só vou entender a sua palavra, o mistério da palavra, se for pelo Espírito de Deus. É isso aí. E que Deus venha abençoar grandemente a cada um de nós. Nos conformar com o Senhor. Conformar, esperar, ter paciência para esperar a promessa. Aguardando o fruto daquilo que você plantou. Porque tem gente que planta o mal e ele fica esperando o bem. Nascer, frutificar o bem na vida dele. Não vai acontecer. Quando vem o mal. Plantou mal. Mas quando você planta o bem, fica esperando, tenha paciência que vem o bem. Acredite. Isso é real. Que Deus abençoe. Vamos orar. Agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele tem dado. De estar aqui nessa TV, nesse rádio, pregando a palavra, dizendo para você, aconselhando você e a mim também, claro, para fazer o bem, confiar no Senhor e fazer o bem. E viver nessa terra aqui e verdadeiramente ser alimentado, buscando na fonte verdadeira a vida, a nossa própria vida. O apóstolo Paulo diz na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, nós estamos mortos, separados de Deus, mas a nossa vida está escondida na palavra com Deus. Em Deus, na palavra em Deus. Em Cristo, em Deus. Em Cristo, a palavra, a vossa vida está escondida com Cristo, com a palavra, em Deus. É isso aí. Então, aqui nós extraímos a nossa vida. O pão da vida é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, e eu sei que o Senhor vai fazer muito mais pela tua bondade. Abençoa todos os ouvintes desse rádio
E também aqueles que estão nos assistindo através da TV, abençoa. Cada um sustenta, ajuda, fortalece, dá saúde, dá prosperidade. Meu Deus, o Senhor venha libertar a cada um, abrindo a mente para enxergar o que é certo, para enxergar, meu Deus, compreender o que é bem, o que vem do Senhor, o que é verdadeiro, para não ficar enganado pelo inimigo com a mentira. Pai, ajuda essas pessoas, abençoando grandemente a cada um. Abençoa em tudo e em tudo, meu Deus, nós damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.